No início da noite desta segunda-feira, Alexandre de Moraes impôs uma nova medida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Direto, então, para a capital federal, o repórter André Anelli chegando com as últimas informações e quais foram as decisões do ministro e uma segunda-feira agitada nesse mundo político. Bem-vindo, André. Boa noite para você. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Na decisão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, argumentou que o ex-presidente utilizou redes sociais de aliados, incluindo os 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens durante as manifestações do domingo com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Moraes afirmou no documento que as condutas de Jair Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas pela Suprema Corte, demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Toda essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes foi relativa principalmente a postagens feitas pelo senador Flávio Bolsonaro no dia de ontem. O parlamentar divulgou o ex-presidente sentado em casa, mostrando a tornozeleira eletrônica durante manifestações favoráveis ao governo anterior. O ministro Alexandre de Moraes tinha determinado medidas cautelares a Bolsonaro no último dia 18 de julho por indícios de que o ex-presidente estava obstruindo o processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado. Dentre essas medidas estavam justamente o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa à noite e nos finais de semana. Ele também estava proibido de veicular conteúdo nas redes sociais e de usar redes de terceiros para essa finalidade. Toda a decisão judicial repercutiu imediatamente aqui no Congresso. O líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que, finalmente, Bolsonaro foi preso porque o ex-presidente ficaria descumprindo as restrições do STF. Na nossa avaliação, pessoal, o Brasil está sob ataque. Essa decisão de hoje é uma decisão que a gente aplaude, porque, volto a dizer, ele ia provocar dia a dia, parecia que tinha uma intenção proposital de fazer um processo como esse, que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não tinha alternativas. Agora, para nós, a prisão que vai valer é depois do julgamento. E aí não é prisão domiciliar. Já o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, emitiu uma nota em que classificou como cortina de fumaça a prisão de Bolsonaro para, segundo ele, abafar denúncias de supostos excessos cometidos por Alexandre de Moraes no curso do processo. Marinho também afirmou que Bolsonaro é alvo de um processo baseado em uma única delação premiada e tem liberdade cerceada por crime de opinião. O deputado Sanderson defendeu uma reação do Congresso a essa prisão domiciliar de Bolsonaro. Acabei de chegar em Brasília agora com a notícia de que o abusador Alexandre de Moraes manda prender Jair Bolsonaro sem justa causa, apenas sob a alegação de que teria descumprido ordens do próprio Alexandre de Moraes. Algo sem nem pé nem cabeça. E a cruzada de perseguição segue. Os abusos não param e isso faz com que a responsabilidade do Congresso, em especial do Senado, aumente de tamanho. Ao determinar que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar onde ele mora, aqui em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes também impôs a proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados, e o recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. Tiago. É isso, o André Anelli com as últimas informações de Brasília. Já a gente volta. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando você, né? A gente viu o deputado Sanderson no aeroporto ainda, porque oficialmente o recesso branco termina hoje, não é? Porque a LDO não foi votada. Alguma movimentação a mais por aí, inclusive na fala do deputado Lindbergh Farias, praticamente só parlamentares do PT, não é, André?
Exatamente, Tiago. A gente tem um Congresso Nacional nesse momento muito parado, porque os parlamentares estão retornando ainda do recesso parlamentar. Esse recesso, na prática, termina amanhã, dia 5 de agosto. E a gente vai até ver aqui nas imagens do repórter cinematográfico Bruno Felisberto que o Salão Verde, que é aqui a entrada do plenário principal da Câmara dos Deputados, está nesse momento bem esvaziado. Lá no canto foi onde Lindbergh Farias acabou se manifestando agora há pouco em relação a essa prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E como a gente viu, inclusive, o deputado Sanderson, um dos representantes da oposição ao atual governo, defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele desembarcando no aeroporto. Era aquele cenário, então, onde ele estava, no aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui na capital federal, porque, assim como ele, diversos outros parlamentares estão chegando aqui em Brasília para a sessão que começa amanhã, marcando, então, o início dos trabalhos nesse segundo semestre, já com essa repercussão também da prisão domiciliar de Bolsonaro. Perfeito. Tiago. André, até já, e a gente vai seguir nessa cobertura pelas próximas horas, e você pode participar, inclusive você que nos acompanha aqui na nossa tarde, na nossa tela, os destaques das manifestações dos nossos ouvintes que fazem as postagens no X. Nós temos as manifestações para você também participar dessa programação da Jovem Pan. Eu vou chamar já nas redes da Jovem Pan, claro, nesse caso, a participação pelo X também. Vou chamar já as nossas comentaristas chegando aqui nos nossos estúdios, Dora Kramer e Deise Ciocari. Nesse dia que começa, nessa segunda-feira, atribulada nesse fim de tarde, começo de noite, quando veio a informação do ministro Alexandre de Moraes. Bem-vinda, Dora. Agora, de que forma isso acaba exacerbando a situação política do Brasil, os parlamentares já se manifestando, a divisão política muito clara e, claro, as críticas ao Supremo também. Bom trabalho. Boa noite, Tiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, isso, claro, que vai provocar uma exacerbação, porque é uma restrição a mais, é algo que coloca ele praticamente assim, a um passo da prisão preventiva, porque o agravamento seria a prisão preventiva, isso antes do julgamento. Mas a gente pode esperar repercussões do Congresso, claro, como você falou, o Congresso voltando agora, então vai ter um embate grande entre governo e oposição. Podemos ter também repercussão, mais manifestações de rua e também o quê? Donald Trump, né? Pode reagir, pode haver, de repente, uma extensão das sanções já aplicadas, a sanção já aplicada ao ministro Alexandre de Moraes a outros ministros, coisa que já se esperava. Agora, vamos aqui falar francamente, né? Se teve medida cautelar descumprida, e teve, daí não tem nenhum tipo de dúvida. Aquelas dúvidas que ficam, será que é assim, será que é assado? Não, era assim, não pode usar as redes. Terceiros também não podem. Ele fez aquele gesto da tornozeleira que lá atrás já tinha causado confusão, né? Agora foi repetido por intermédio do filho Flávio. Então, é tudo muito claro. Descumpriu ao cautelar, tem uma sanção. E esse pessoal, todo mundo que é alvo de algo assim, como um processo, enfim, está com um problema na justiça, tem advogado, o pessoal sabe perfeitamente o que pode, o que não pode. Inclusive porque pergunta ao advogado. Se fez, não podendo, é porque queria afrontar, queria provocar. Às vezes até provocar para aproveitamento político algum agravamento desse tipo. Desde ontem, nas manifestações em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve aquela postagem de Flávio Bolsonaro, que ele acabou apagando, e desde ontem alguns especialistas começaram a falar. Se eventualmente o Supremo entender que houve um descumprimento da medida cautelar, possivelmente poderia acontecer alguma coisa nessa segunda-feira, e é o que aconteceu. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite, audiência da Jovem Pan. A gente tem alguns pontos aqui para tratar. A gente viu até na reportagem aqui da Jovem Pan alguns parlamentares se manifestando. Tem uma teoria, né? Não quero ser professoral aqui, mas o que a gente tem em democracias quando o Congresso Nacional ele acaba se omitindo? Normalmente o poder jurídico acaba assumindo esse protagonismo, né? A gente fala muito aqui em judicialização da política, mas isso é uma teoria muito estudada que
prevê esse protagonismo, supremocracia, como a gente chama, prevê esse protagonismo do judiciário quando os outros poderes, eles falham. Então, a gente fala muito em sistema de freios e contrapesos, desequilibrou. Então, o judiciário acaba assumindo todo o protagonismo, que é isso que a gente tem visto no Brasil desde 2019, principalmente com Alexandre de Moraes. Essa punição agora, o Bolsonaro, a Dora falou aqui, as regras do jogo estavam aí, tanto é que o filho dele realmente, ele apagou, ele postou e depois apagou, já prevendo alguma sanção, então as regras do jogo, elas estavam claras, mas a gente tem também uma outra questão para pensar, e aí para não repetir análises, que é o fato de que essa punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem um componente também simbólico muito mais forte. É meio que, olha quem manda nas regras do jogo, sou eu, o judiciário, de novo, que está desequilibrando esse balanço dos freios e contrapesos. Então, o judiciário está assumindo o protagonismo da política quando o Congresso deveria estar se manifestando mais. E aí, se a gente for olhar um pouquinho onde é que estava o Congresso, estava de recesso, volta agora, com uma leniência, aquela coisa de o Congresso estava muito mais preocupado em se autopreservar do que debater as questões do país. E aí dá essa confusão toda que a gente está vendo.